Imagina que bom seria se a gente pudesse utilizar variáveis dentro das funções do Excel. Bom, tenho uma boa notícia para te dar. A Microsoft desenvolveu uma função chamada let que nos permite utilizar variáveis dentro de funções. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você aprende essa função que está disponível nas versões mais novas do Excel. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E no vídeo de hoje a gente vai aprender uma função nova, uma função recém-lançada pela Microsoft chamada let. Uma função que veio para facilitar e muito aquelas funções que a gente precisa construir para chegar nos resultados que a gente precisa e que utilizam grandes funções, né? Que elas dão várias linhas, muitas funções dentro da outra e principalmente essa função let veio para nos ajudar a substituir funções que a gente tem dentro dessas grandes funções que se repetem sempre. Traduzindo, a gente vai atribuir uma função ou um valor dentro de uma variável e replicar essa variável dentro do nosso projeto, dentro da nossa outra grande fórmula. Eu trouxe aqui basicamente 4 exemplos para a gente entender. Vamos começar aqui pela função let, pela explicação da sua sintaxe, como é que ela funciona. Essa imagem que eu tirei do próprio site da Microsoft, tá? docs.microsoft.com, tá lá, pode dar uma olhada e procurar, tem essa imagem lá e ela explica basicamente como que é a sintaxe dessa função, como que ela funciona. Vamos entender. Bom, a função let ela tem basicamente 3 argumentos. É lógico que eles se repetem, então name value 1, name value 2, name 1, name 2, a gente vai entender quando a gente abrir a função let aqui também, ok? Basicamente, o primeiro argumento é o argumento name, é onde a gente vai colocar ali dentro o nome da nossa variável. São dentro dessas variáveis que a gente vai então criar os nomes que serão as nossas variáveis, ou seja, que a gente vai utilizar para substituir toda aquela função gigantesca, ok? Depois a gente tem o name value, que é o valor da variável, ou seja, a gente vai determinar a variável como sendo A, por exemplo, e o name value, que é o valor da variável, a gente pode colocar 1 ou uma outra função, isso não tem problema, a gente consegue atribuir esse valor dentro da nossa primeira variável. E depois, calculation é onde a gente vai esboçar o cálculo que utilizará aquela variável, ok? Aqui embaixo ele coloca um primeiro exemplo, onde ele colocou o nome da variável como sendo x, o valor da variável como sendo 1, e ele realizou uma operação de x mais 1, onde x é 1, logo 1 mais 1 é 2, beleza? Olha só, no segundo exemplo, ele colocou aqui a primeira variável como sendo x, né, e repetiu o que a gente fez no exercício anterior, depois o valor dessa variável como sendo 1, depois ele atribuiu um name 2, chamado y, e o name value 2 de 1 também. E ele colocou para mim x mais y igual a 2, onde x é igual a 1 e y também é igual a 1. Perceberam? Primeiro eu vou sempre entrar com o nome da minha variável, depois o valor dessa variável e posteriormente eu vou aplicar essa variável dentro de um cálculo. Então vamos fazer um exemplo rápido aqui, ó, semelhante a isso que a gente fez aqui atrás, tá? Vou abrir aqui então a minha função let, beleza? Vamos ler o que a Microsoft fala da função let pra gente. Atribui resultados de cálculo a nomes, útil para armazenar cálculos intermediários e valores, definindo nomes dentro, né, de alguma coisa que ele coloca ali no final pra gente, aplicando dentro do escopo da função let. Então basicamente é criar variáveis e atribuir valores a essas variáveis, tudo bem? Agora vamos lá, seguinte, abri a minha função let, seu primeiro argumento é o name 1. Eu vou chamar isso aqui de A, não preciso, colocar em maiúsculo, isso, não preciso aqui colocar especificamente entre aspas, porque essa variável, por mais que ela seja um texto e está dentro de uma função, ela é uma variável e não propriamente um texto, uma string, ok? Vou apertar ponto e vírgula e olha só, na função let, como a gente vai trabalhar com variáveis e ela vai acabar tendo aí valores e variáveis que vão receber esses valores e posteriormente os cálculos, eu prefiro trabalhar aqui como se a gente tivesse construído uma função DAX, então indentando todo o meu código. Lá no Power BI, para a gente construir a DAX, a gente aperta Shift Enter para pular para a linha para baixo, né? Uma linha para baixo. Aqui dentro do Excel a gente vai apertar Alt Enter, tá? Quando a gente aperta Alt Enter, ele pula uma linha para baixo para nós, tudo bem? Henrique, eu posso colocar tudo na frente como se fosse uma função qualquer que eu estivesse escrevendo dentro do Excel? Pode, não tem problema nenhum. Mas uma boa prática de programação que eu ensino aqui para os meus alunos na Ação Treinamentos é sempre indentar o código, tá? Indentar a função, porque isso vai te ajudar a ler melhor, né? Aumentar a facilidade com que você lê a função, tudo bem? Então agora lá, name value. Vamos atribuir esse name value como sendo 10, né? Simplesmente para a gente fugir um pouquinho do que está lá atrás. Vou apertar ponto e vírgula, Alt Enter novamente.
E agora a gente pode colocar um calculation, né, or name2. Então eu posso já entrar com um cálculo aqui ou entrar com o segundo nome. Vou chamar esse aqui de b, na segunda variável b. Percebe que ele começa a aparecer para minhas funções aqui, mas não tem problema. Eu posso dar um ponto e vírgula, Alt Enter, e aqui essa b vai ser 20, tudo bem? Depois aperto ponto e vírgula e vou agora para o meu cálculo. Agora eu posso então entrar com o cálculo. E eu vou colocar aqui a vezes b. Reparem o seguinte, quando eu começo a escrever o b, no caso, que é o nome da minha variável, o Excel mostra para mim, sim, todas as funções começam com b, mas também mostra para mim aquela primeira letrinha ali, ó, que ele até mostra. A gente tem antes da base, por exemplo, ou da bd, que são as funções, a gente tem f de x, que é uma função. E aí, quando eu estou falando de variáveis, ele indica para mim com x, indicando que isso é uma variável. Então fica mais fácil de você identificar isso também, tudo bem? E aí eu coloco a vezes b, dou um Alt Enter para a gente identar e fechar a nossa função let. Quando eu dou um Enter, ele retorna para mim aqui o 200. Ou seja, se eu abrir aqui o F2, 10 vezes 20 é 200, tudo bem? Se eu subtrair aqui agora, quero colocar aqui a menos b, e dou um Enter e ele retorna menos 10. E assim sucessivamente, beleza? Então basicamente a let serve para isso. Ela cria variáveis e eu utilizo essas variáveis dentro de outras funções, beleza? Uma coisa muito importante é o seguinte, as variáveis criadas dentro de uma função let não são replicáveis em outras funções let. Ou seja, se eu criei uma variável chamada a, como a gente fez junto aqui, e eu quiser criar uma variável a em outra fórmula, eu posso tranquilamente, porque aquela a da minha primária função, né, da minha função primária, ela não se repete na minha função secundária, tudo bem? Vamos começar com alguns exemplos aqui agora, que eu trouxe aqui para tentar aproximar um pouco mais da realidade, para você conseguir enxergar melhor como que você pode aplicar a função let no seu dia a dia, ok? Aqui eu quero criar uma função que mostre para a gente se a empresa teve lucro ou se teve prejuízo. Então eu vou fazer uma receita menos despesas e no final eu quero que apareça um texto para mim, se a empresa teve lucro ou se a empresa teve prejuízo. Então vamos inserir a nossa função let aqui, ok? Inserir minha função let. Primeiro nome, a gente quer criar uma variável chamada receita. Essa receita vai receber a soma, olha só, estou entrando com uma função, vai receber a soma de toda essa coluninha aqui, beleza? Ponto e vírgula, agora Alt Enter, segundo nome vai ser despesas, ponto e vírgula, e ela vai receber a soma, eu apertei Shift Enter sem querer, tá? Então ela vai receber a soma da Enter, da coluna D, perdão. Então fecha a minha função soma aqui também. Ponto e vírgula, olha só que legal. Agora eu vou dar um Alt Enter aqui para a gente ir para a linha de baixo e vamos começar a construir a solução da nossa função, que é o seguinte. Se, olha só, as minhas receitas... vamos criar uma outra coisa aqui que é legal, ó. Vou colocar aqui uma nova variável chamada resultado, tá? Olha só, resultado. Olha só para você ver que legal. Dou um Alt Enter e aí resultado vai ser o quê? Vai ser receita menos, eu coloquei no singular, né? Não tem problema. Despesas. Show? Então o resultado vai ser isso daí. E agora a gente vai para uma outra função. Aliás, a gente vai para o cálculo agora, que por enquanto a gente simplesmente criou variável e atribuiu o valor dessas variáveis. E agora eu vou fazer o seguinte. Se as minhas receitas forem maiores que as minhas despesas, ponto e vírgula, o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça a seguinte frase. Entre aspas, porque aqui eu estou dentro de uma função C agora, então eu tenho que respeitar a questão de aspas, né, de textos dentro de uma função. Eu vou colocar o seguinte, então se a receita for maior que as despesas, o lucro foi de, espacinho, fecho minhas aspas, vou dar um espaço e comercial para concatenar e vou colocar aqui, ó, resultado, olha só, resultado. Que ele vai aparecer para mim o seguinte, o lucro foi de e o resultado final, ok? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o seguinte, se não, eu quero que fale o seguinte, o prejuízo foi de, espaço, fecho, e comercial, e coloco aqui o resultado para concatenar com isso daí. Fecho a minha função C, dou um Alt Enter para fechar a minha função let, dou um Enter, ele fala para mim que o lucro foi de tanto, olha só que legal. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Aqui na minha fonte. Agora vamos ver se está funcionando mesmo. Vou tirar aqui, ó, essa receita aqui, ó, de 5.000. Vou apertar Delete para tirar ela aqui. Pronto, ele já troca para mim falando que o prejuízo foi de 720. Então automaticamente em tempo real a gente consegue criar
essa função. É lógico, daria para fazer com a função C somente, né, aplicando aí várias funções soma dentro da minha função C, mas o intuito dessa aula é te mostrar como que a função let funciona e como que você pode utilizá-la daqui para frente também, beleza? Deixa eu voltar aqueles 5.000 aqui, prontinho. Vamos lá para o nosso exercício 2 agora. Bom, nesse segundo exercício agora, vai ser bem fácil a gente trabalhar com isso aqui também, a gente vai aplicar a função let, que é o seguinte, a gente quer saber se o cliente ele foi um bom ou um mau cliente baseado no seu pedido. Então, por exemplo, se o pedido foi acima de 2.300, por exemplo, a gente pode falar que ele foi um bom cliente, senão ele foi um mau cliente. Como que a gente vai fazer isso? Vamos inserir a nossa função let, vamos dar um Alt Enter aqui, vamos chamar uma variável de pedido mínimo, ok? Sem acento mesmo, não tem problema, porque é o nome de uma variável. E aí a gente vai falar o seguinte, que pedido mínimo é igual a 2.300, certo? Esse é o valor da variável pedido mínimo. Vou dar um ponto e vírgula, Alt Enter, e agora, se essa célula que está aqui, que é onde está o pedido do meu cliente, for maior ou igual ao pedido mínimo, então a gente vai entrar com pedido, olha lá, já entra para mim o nome da minha variável. O que ele vai aparecer para mim? Bom cliente. Se não, mau cliente, ok? Fecha minha função C, fecha minha função let, dou um Enter e agora eu posso arrastar, olha só. E eu consigo entender quem foram, né, desses clientes aqui, bons ou maus clientes, tá bem? Uma aplicação da função let também que dá pra gente atribuir variável e aplicá-la dentro da função C, beleza? Vamos lá, continuando, nosso exercício 3 agora. Vamos lá para o exercício 3. Aqui a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai aplicar uma função chamada filter aqui dentro. Tem vídeo dela no canal, vou colocar aqui embaixo para você acompanhar. Termina essa aula aqui primeiro, depois você vai lá para a função filter para aprender como é que ela funciona com mais propriedade, tudo bem? A gente quer gerar uma outra tabela automaticamente, somente daqueles clientes que estão atrasados, tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos inserir aqui uma função let. Essa função let ela vai retornar para mim quem está atrasado, então o nome da minha variável vai ser atrasado. E, olha só, o valor atribuído para essa variável também vai ser atrasado, ok? E aí eu posso colocar ele entre aspas, ok? Agora, eu só quero atribuir essa variável e a gente vai falar o seguinte, vamos inserir a nossa função filter, né, que é a função filtro, na verdade, em português, e aí essa função filtro fala o seguinte pra gente, ela pede pra gente selecionar a matriz, ou seja, onde estão os nossos valores, beleza? Onde estão os nossos valores aqui. Depois, ponto e vírgula, incluir, eu quero que ele inclua pra mim essa coluna se for igual a minha variável atrasado, beleza? Fecha minha função filtro, dou um Alt Enter, fecha minha função let, opa, vocês não estão vendo, né? Deixa eu vir aqui e dou um Enter, pronto. Ele acabou de gerar para mim uma outra tabela somente com aqueles valores, né, com aquelas pessoas que estão atrasadas, beleza? Por exemplo, vou tirar o Cristóvão aqui, vou falar que o Cristóvão está pago. O Cristóvão está pago. Ele automaticamente sai daqui, beleza? Então a função filter também é uma das funções de matrizes dinâmicas que a gente tem dentro do Excel, muito importante caso você ainda não conheça, mas o intuito dessa aula foi mostrar para você a função let, tá? Então basicamente ela serve para criar variáveis e atribuir valores dentro dessas variáveis, perdão. E aí utilizar essas variáveis dentro de outras fórmulas maiores para que você não precisa reescrever aquela fórmula várias vezes, tudo bem? Se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever no nosso canal, que é muito importante, estamos quase chegando aí nos nossos 500 inscritos. Deixe seu like também para o YouTube propagar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Posta no seu Instagram, no seu YouTube também, no seu Facebook, manda para os amigos e te vejo na nossa próxima aula.